O sistema que ninguém questiona, como estar do lado que recebe. O mundo gira todos os dias sustentado por sistemas invisíveis, sistemas que não pedem a sua opinião, não aguardam a sua permissão, não dependem do seu humor. Eles simplesmente existem, fluem, operam em silêncio. Um desses sistemas é tão presente que já deixou de ser notado: o sistema das contas. Todos os meses, sem falhar, milhões de pessoas recebem suas faturas de energia e telecomunicações. Elas chegam impressas, digitais, em aplicativos, por e-mail. Chegam com números que parecem crescer sem explicação. E a reação é sempre a mesma: pagar. Não importa se é caro, se incomoda, se aperta, o sistema não aceita discussão. Ele apenas cobra e você obedece. Esse é o sistema que ninguém questiona. Ele se alimenta da rotina, da pressa, da resignação. A maioria já nem pensa a respeito. Pagar a conta virou reflexo automático, tão natural quanto respirar. E justamente por isso ele se fortalece. Um sistema invisível é aquele que já não provoca espanto. É aquele que se tornou parte da paisagem. Mas pare e pense. Quantas vezes você já questionou por que paga tanto? Quantas vezes perguntou para onde vai esse dinheiro? Quantas vezes percebeu que o consumo não é apenas seu, mas de bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Quantas vezes se deu conta de que esse fluxo constante de pagamento é, na verdade, uma mina de ouro que você financia sem receber nada em troca? O sistema funciona assim. Todos consomem, todos pagam. Poucos recebem, e os que recebem estão sempre do mesmo lado: bancos, operadoras, distribuidoras. Eles não precisam convencer você a consumir, porque o consumo é inevitável. Eles não precisam correr atrás de clientes, porque a necessidade já garante clientes eternos. Enquanto você acende a luz ou conecta o celular, eles apenas coletam, e mês após mês, o ciclo se repete. A maioria aceita isso sem refletir. É assim que funciona. Não tem o que fazer. Todo mundo paga. Essas frases são a muralha invisível que protege o sistema. O conformismo é a cola que mantém as engrenagens girando. Enquanto você acredita que não há alternativa, continua alimentando o mesmo fluxo. E aqui surge a primeira provocação. Até quando você vai aceitar ser apenas parte da massa que paga, sem nunca questionar o destino desse dinheiro? Até quando vai acreditar que seu papel é apenas sustentar e nunca participar? Até quando vai continuar de olhos fechados diante de um sistema que lucra todos os dias com a sua necessidade? O segredo é que o sistema não é injusto por existir. Ele é injusto porque você nunca foi convidado a enxergar o outro lado. O lado que recebe. O lado de quem transforma necessidade em oportunidade, consumo em renda, despesa em ativo. Esse lado existe. Ele não é mágica, não é ilusão, não é promessa. É apenas posicionamento. Mas a maioria nunca chega até ele, porque nunca se permite questionar. É mais fácil reclamar do valor da conta do que perguntar: e se eu pudesse receber parte disso? É mais simples se conformar com o boleto do que imaginar. E se houvesse um jeito de transformar isso em renda? É mais cômodo acreditar que nada pode mudar do que admitir que talvez você tenha ignorado uma porta escondida o tempo todo. Esse é o sistema que ninguém questiona, porque questioná-lo exige coragem. Coragem de olhar para o óbvio e perceber que a vida inteira você esteve apenas de um lado. Coragem de aceitar que liberdade não vem de reclamar, mas de reposicionar-se. Coragem de admitir que você pode mais. Pense em como as grandes fortunas do mundo foram construídas. Nenhuma delas nasceu do supérfluo. Todas nasceram do essencial. O sal, o ouro, o petróleo, a água. Hoje, a energia e a telecomunicação ocupam esse lugar. São os novos ouros invisíveis da sociedade. E quem está do lado que recebe, constrói riqueza. Quem permanece do lado que paga, apenas sobrevive. E você, onde está?
E onde quer estar daqui a 10 anos? Feche os olhos e visualize bilhões de lâmpadas acesas no mundo, bilhões de celulares conectados, bilhões de transações invisíveis acontecendo agora mesmo. Todo esse movimento gera fluxo financeiro constante. Você pode continuar assistindo de longe ou pode decidir se aproximar. Você pode ser apenas o pagador ou pode se tornar parte do sistema que recebe. A primeira parte dessa jornada é enxergar. É admitir que o sistema existe e que você está dentro dele, quer queira ou não. Não há como escapar do consumo, mas há como mudar de posição dentro da engrenagem. O sistema que ninguém questiona pode continuar sendo sua prisão ou pode se tornar sua ponte. A escolha começa quando você decide abrir os olhos. O lado que recebe. Se a primeira parte revelou o sistema que ninguém questiona, agora é hora de atravessar a porta, que quase ninguém ousa abrir. O lado que recebe. Todos já sabem como funciona o lado que paga. Você consome, você precisa, você não tem escolha. A conta chega, o dinheiro sai, o ciclo se repete. Mas poucos entendem como funciona o lado oposto. Aquele onde o fluxo entra e não apenas sai. Esse é o espaço reservado aos que enxergam antes, aos que têm coragem de questionar, aos que decidem mudar de posição. E aqui está a verdade que quase ninguém admite. O lado que recebe é tão acessível quanto o lado que paga. O que muda não é o consumo, mas o posicionamento. O que muda não é a necessidade, mas a visão. O que muda não é o esforço, mas a direção. Para entender o lado que recebe, imagine a vida como um rio. De um lado da margem estão bilhões de pessoas enchendo baldes todos os dias, carregando água, derramando no solo, sempre cansadas, sempre precisando de mais. Do outro lado estão aqueles que construíram turbinas. Eles não carregam baldes. Eles apenas deixam o rio girar às pás e a energia se transforma em algo contínuo, recorrente, automático. O mesmo rio, o mesmo fluxo, mas dois resultados diferentes. É exatamente assim com energia e telecomunicações. Todos pagam, mas apenas alguns constroem turbinas para transformar esse fluxo em renda recorrente. O lado que recebe não precisa convencer ninguém a consumir. O consumo já acontece, é inevitável. O que ele faz é se posicionar para colher. Enquanto milhões reclamam do preço da luz, do aumento da internet, do peso das faturas, o lado que recebe transforma cada reclamação em oportunidade. Ele não luta contra a necessidade, ele a abraça. Não tenta negar o sistema, ele o reposiciona. E é aqui que entra o modelo híbrido. Energia plus telecom. Duas necessidades universais, dois rios invisíveis, duas engrenagens que nunca param. Separadas, já são fortíssimas. Unidas, se tornam o motor mais poderoso do futuro. Energia. A energia é a base de tudo. Cada lâmpada acesa, cada máquina ligada, cada celular carregado. Não existe pausa. Não existe mundo moderno sem eletricidade. O lado que recebe entende isso e constrói sistemas para transformar cada consumo em renda. Telecomunicações. A conexão é a nova respiração da humanidade. Mensagens, chamadas, vídeos, dados. Nada acontece sem telecomunicação. O lado que recebe não precisa criar novos hábitos. Ele apenas se conecta a esse hábito inevitável e transforma cada ligação em fragmentos de renda. Recorrência. Mas o verdadeiro poder do lado que recebe não está apenas na energia ou na conexão em si. Está na recorrência. Porque, diferente de negócios comuns que dependem de uma venda única, energia e telecom se repetem mês após mês. Todos pagam de novo, de novo, de novo. E quem está do lado certo recebe de novo, de novo, de novo. É isso que transforma o modelo em liberdade. Pense em uma árvore. Você pode plantar uma vez e depois que ela cresce, colher frutos todo ano. O lado que paga é quem compra o fruto no mercado. O lado que recebe é quem plantou a árvore. A diferença não está no fruto,
mas na posição de quem se colocou para colher. E talvez você pergunte, mas por que ninguém fala disso? Porque a maioria prefere manter você no lado do pagamento. É mais confortável para o sistema. É mais lucrativo para quem já está do lado certo. É mais fácil manter você acreditando que não há alternativa. Mas há. O licenciamento iGreen Energy and Telecom é a prova viva disso. Ele mostra que você não precisa ser uma multinacional para estar do lado que recebe. Você pode, como indivíduo, se posicionar. Não é franquia, não é pirâmide, não é promessa ilusória. É licenciamento, a autorização para participar de um mercado que já existe, já funciona, já lucra, mas que nunca convidou você antes. E aqui está a metáfora mais poderosa. É como se você tivesse passado a vida inteira assistindo a um espetáculo do lado de fora, comprando ingressos todo mês. Agora, pela primeira vez, alguém abre a porta e diz: entre. Você pode estar no palco também. Você pode ser parte do espetáculo, não apenas da plateia. O lado que recebe é isso, é sair do lugar de espectador e entrar no papel de protagonista. É deixar de apenas pagar e começar a construir. É perceber que o sistema não é inimigo, mas ferramenta. Mas atenção, o lado que recebe não se abre para os indecisos. Ele exige decisão, porque o sistema continuará girando, com ou sem você. A energia continuará sendo consumida, a internet continuará sendo usada, a recorrência continuará acontecendo. A única questão é se você vai estar na margem dos que carregam baldes ou no lado dos que constroem turbinas. E aqui surge a provocação inevitável. Quantas vezes você já sonhou em ter uma renda que não depende do seu esforço diário? Quantas vezes imaginou poder descansar sem medo de parar de ganhar? Quantas vezes desejou liberdade, mas continuou acorrentado ao lado que paga? O lado que recebe é real. Ele existe. Ele está funcionando neste exato momento. E a pergunta final é: você vai continuar fingindo que não o vê? O sistema que ninguém questiona já foi exposto. O lado que recebe já foi mostrado. Agora só resta a última parte: entender a escolha. Porque no fim, o destino não é sobre o sistema, mas sobre você. Chegamos ao ponto decisivo. O sistema já foi desnudado. Você já viu que existe um lado oculto, silencioso, que poucos enxergam, o lado que recebe. Agora, diante de você, restam apenas duas portas. Uma leva de volta para a rotina conhecida: pagar, reclamar, repetir. A outra abre para o desconhecido: construir, colher, libertar. E só você pode decidir qual delas atravessar. A escolha nunca foi tão clara. De um lado, a vida de sempre: acordar cedo, correr, trabalhar, pagar contas. O ciclo infinito de dar o seu tempo em troca de dinheiro que evapora rápido demais. É o caminho da maioria. É a estrada larga, confortável, previsível. Mas também é a estrada da estagnação. 10 anos depois, nada terá mudado. Talvez as contas estejam ainda mais caras. Talvez o seu corpo esteja mais cansado. Talvez seus sonhos estejam mais distantes. Do outro lado está o caminho menos trilhado. O lado que recebe. O lado dos que questionaram o sistema e decidiram se posicionar de forma diferente. O lado dos que compreenderam que liberdade não vem de lutar contra a necessidade, mas de aprender a transformá-la em ativo. O lado dos que ousaram plantar árvores em vez de apenas comprar frutos. E é aqui que a metáfora se torna poderosa. Você tem em mãos uma chave. Gravada nela estão 4 palavras que definem toda a jornada: necessidade, oportunidade, recorrência, liberdade. Essa chave abre a porta da escolha, mas ela não gira sozinha. Ela exige coragem. Coragem para admitir que você passou a vida inteira apenas pagando. Coragem para aceitar que não precisa continuar assim. Coragem para dar o primeiro passo, mesmo que o caminho pareça desafiador. Porque, no fim, tudo se resume a uma decisão simples. Você quer ser pagador ou dono?
O dono não é escravo do tempo. O dono não se desespera com cada boleto. O dono constrói sistemas que funcionam mesmo quando ele descansa. O dono entende que energia e telecomunicação são rios que nunca secam e que basta se posicionar para colher do fluxo. E aqui vem a reflexão mais profunda. Ser dono não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo. O pagador vende suas horas para sobreviver. O dono compra suas horas de volta. O pagador vive para trabalhar. O dono trabalha para viver. O pagador sobrevive. O dono escolhe. A escolha que você tem diante de si não é apenas sobre negócio, é sobre vida, sobre legado, sobre o que você quer deixar para os que vêm depois de você. O sistema continuará funcionando de qualquer forma, a energia continuará sendo usada, a internet continuará conectando bilhões de pessoas, a recorrência continuará girando. A única dúvida é se você estará do lado de quem sustenta ou do lado de quem constrói. Agora, imagine o futuro em duas versões. Na primeira, você continua como está. O tempo passa, as contas aumentam, a rotina sufoca. Seus sonhos são engavetados, sua energia se esgota. Você olha para trás e percebe que passou a vida alimentando o sistema sem nunca colher nada dele. Na segunda, você atravessa a porta. Você se torna dono. No início, pequenos frutos, depois, uma colheita maior. Um dia você acorda e percebe que, enquanto dormia, sua renda não dormiu. Enquanto descansava, sua rede trabalhou. Enquanto vivia, o sistema pagava. E então, você olha para trás e sorri, porque sabe que a chave que girou um dia mudou tudo. A pergunta é, em qual dessas versões você quer estar? O sistema que ninguém questiona já não é mais segredo. O lado que recebe já foi mostrado. A chave já está em suas mãos. Só falta a sua decisão. Você vai continuar como pagador? Ou vai finalmente se tornar dono? O futuro não espera. A energia não para. A conexão não cessa. A recorrência não dorme. A liberdade não chega sozinha. Ela chega quando você decide atravessar a porta. E hoje, diante de você, essa porta está aberta.